Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira e presta atenção, hein? Mercado agitado no Vasco, é isso mesmo. O Vasco agita o mercado na busca por reforços, treina. Nessa manhã treinou no CT Moacir Barbosa, né? Então tem esse período de treinamento importante. Amanhã também o elenco volta a treinar pela manhã e a gente vai falar bastante sobre todas essas questões envolvendo contratações no Vasco nessa sexta-feira. E vou falar para você, hein? Vai esquentar, o mercado começa a se agitar e a gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos. Tem atacante, lateral direito, proposta também para jogador que pode sair, um dos jogadores mais valorizados, e eu vou falar o porquê. É exatamente isso. Vamos falar bastante sobre todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. Tem renovação contratual que pode acontecer, enfim, hoje pode ser anunciado um novo diretor executivo, a gente vai estar de olho, né? Existe essa possibilidade e muito mais. Mas antes da gente começar, eu peço para você, humildemente, para eu voltar aqui de novo, é só você deixar o joinha, você faz com que eu volte aqui todos os dias para trocar essa ideia com você, você retribuindo com o seu like, já ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. E a gente continua aqui nessa luta para trazer vocês para pertinho de todas as informações. Beleza? Então, correu lá embaixo? Deixou o joinha? Fechado, então. Tá fechado. Agora eu vou deixar uma dica muito legal para você que quer comprar a sua camisa do Vasco. Besutesporte.com.br. Eu deixo o link no primeiro comentário fixado. E olha só, vou pegar até uma camisa aqui que a Besuti Sport me proporcionou a ter, né? Que é essa camisa retrô. Olha só, impressionantemente linda. Essa camisa aqui pode ser sua através do link que está ali embaixo no comentário fixado. E o melhor, o link que eu deixo aqui para você contém uma grande promoção só para você que está assistindo esse vídeo. Na compra de 2 camisas, você leva 3, é isso mesmo. Uma é grátis, uma é por conta aqui do canal. Vai lá, corre lá, clica e faça a sua aquisição. Comprando 2, uma é por conta aqui do canal, você vai lá e leva a 3ª. Beleza? Sem mais delongas, como temos muitos assuntos importantes, solta a vinheta, bora pro vídeo. Mercado começa a se agitar no Vasco. É isso mesmo, torcedor. Você que está aí do outro lado, está ansioso para o Vasco ingressar logo nessas contratações para o meio do ano. Ainda dá para contratar agora, porque a janela emergencial, vamos chamar assim, está aberta. A janela que foi ali proporcionada para os clubes que disputariam o Intercontinental. E também serve para o Vasco e para todos os clubes de Série A, B e C, enfim, fazer aí as contratações. Lembrando que essa janela fecha no dia 10, então o Vasco tem um período curto para inscrever novos jogadores. Diante dessa janela, o Vasco observa o jogo contra o São Paulo, próximo dia 12, na próxima quinta-feira, o Vasco encara o São Paulo no Morumbi. Lembrando que é um jogo importante visando o Campeonato Brasileiro, o Vasco está incomodado na parte de baixo da tabela, precisa vencer para sair desse desconforto e observa, né, o trabalho do técnico Fernando Diniz pela manhã, jogadores folgando à tarde, hoje nessa sexta-feira. E amanhã também é a mesma coisa, né? O elenco volta ao CT Moacir Barbosa pela manhã e folga à tarde. E no domingo um recovery para recuperar aí os jogadores, enfim. Eu acho que é o momento de preparar bem essa equipe. Enfim, vamos lá. Situação envolvendo mercado da bola. O Vasco ainda que não tem um diretor de futebol, né? Um diretor executivo de futebol, tenta buscar reforços na maneira de uma comunicação direta com o técnico Fernando Diniz. Observando todas as alternativas de mercado, o Vasco deve anunciar mais breve possível esse diretor, exatamente para facilitar, né, essa parte dessa procura, facilitar esse networking, facilitar a busca por reforços. Diante desse cenário, o Vasco observa já alguns jogadores, já procura saber sobre as condições de cada um deles. Um dos atacantes que o Vasco procura é o Pedro Rocha, exatamente, jogador que tem contrato com o Remo até o final dessa temporada, até o mês de novembro, final do mês de novembro, e o Pedro Rocha tem aí apesar de ter apenas 30 anos, né, ele tem um vasto currículo com muitos clubes. Grêmio, Flamengo, são muitos clubes. O Pedro Rocha tem passagens por vários e vários clubes. Fortaleza, Cruzeiro, passou lá para a Rússia pelo Spartak de Moscou, Atlético Paranaense e muito mais. É um dos jogadores que tem um vasto currículo que o Vasco observa no mercado, né? Um jogador um pouco mais experiente, um jogador que está no Remo
e vem fazendo ali, né, a sua temporada até razoavelmente bem. E a gente vai observar aí o Vasco de olho em Pedro Rocha, jogador aí, atacante que joga tanto pelos lados do campo como um centroavante ali. É claro que ele é muito mais jogador de lado do que propriamente um centroavante. O outro atacante que o Vasco estaria de olho na informação do canal, na torcida vascaínos, é o Carlos Júnior. Carlos Júnior é um jogador que está lá no Neon, né, na Arábia Saudita, jogador que pertence ao Al Shabab, que o Vasco tem ali a situação com o Leandrinho, que deve retornar ao clube. O jogador tem contrato lá com o Al Shabab até o meio de 2027, né, até meados de 2027, e está com contrato lá com o Neon até o mês 6 desse ano, o contrato se encerrando lá por empréstimo. O jogador deve ficar à deriva no mercado, jogador com passagens pelo Atlético Mineiro, Internacional, enfim, também tem ali passagens pelo futebol português. O jogador de apenas 29 anos de idade, o Carlos Júnior, pode ser uma opção do Vasco nessa janela. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião acerca desse assunto. Bom, falando sobre o setor ofensivo, que é uma das prioridades do Vasco, a situação também se aperta para outros setores. Isso é, o lateral direito Puma Rodrigues, né, que é o único lateral direito que fica à disposição caso o Paulo Henrique ainda não consiga performar ou tenha dificuldades físicas. O Paulinho ainda não se firmou, vindo da base, né, jogador de seleção de base. E o Vasco observa alguns nomes também para esse setor, temendo a saída do lateral direito da seleção uruguaia, Puma Rodrigues. A seleção uruguaia jogou ontem, o Puma não saiu do banco, mas clubes da MLS já procuram informações sobre o lateral direito e já teriam até avançado para possíveis propostas, né? Para quem não sabe, o Puma Rodrigues é o único jogador do elenco vascaíno a representar aí as seleções de eliminatórias, né? É o único jogador de seleção desse atual elenco nesse momento da temporada. O Puma Rodrigues esteve na seleção uruguaia, retorna agora para o próximo jogo, o segundo jogo das eliminatórias, depois volta ao Vasco para compor o elenco do técnico Fernando Diniz, para, claro, né, a implementação da ideologia, enfim. E o Vasco observando não só essas escapadas do Puma para a seleção, mas também propostas que possam chegar por conta disso, por conta dessa valorização. O Vasco observa o mercado e procura saber, sonda a situação envolvendo Igor Vinícius, jogador do São Paulo, né? Jogador que tem passagens aí também por clubes do interior de São Paulo. O Igor Vinícius tem 28 anos de idade, né? Tem contrato com o São Paulo até o final dessa temporada, é um lateral direito que é bem ofensivo, um jogador rápido, veloz, né? Tem ali interesse de outros clubes e tem só um grande problema nesse percurso. O Igor Vinícius foi um pedido do Dorival Júnior para reforçar o Corinthians. O Dorival conhece o Igor Vinícius do São Paulo, né? Já teve trabalhos com ele ali e fez o pedido para que o Corinthians avançasse numa possível contratação desse lateral direito. O Vasco também está no páreo e a gente vai observar como que vai proceder essa questão do lateral direito Igor Vinícius. Obviamente, é um jogador que chegaria para mais compor elenco do que propriamente assumir a titularidade, né? O Paulo Henrique é titular absoluto desse elenco por conta da questão da potência física, do poder a ofensividade um pouco mais veloz, também a recomposição, enfim. A gente vai observar o Vasco no mercado de forma incisiva, observando o Igor Vinícius, um pedido do Dorival Júnior também para o Corinthians, então a concorrência acontecendo. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, o mercado se agita no Vasco e a gente vai estar destrinchando aqui todas as informações para vocês referentes a isso. Agradeço mais uma vez a sua presença e lembrando, você que quer comprar sua camisa do Vasco, besutesporte.com.br, essa daqui ó, que vocês tanto me pedem, tanto me perguntam, tem vários detalhes legais, ó, cara, perfeita, tá? Os detalhes são perfeitos, tudo na costura. Corre lá, besutesporte.com.br, o link tá lá nos meus stories, no meu Instagram, @lineker_Vasco. Lembrando, comprando 2, você leva 3 por conta aqui do nosso canal. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações.